E aí galera, bem-vindo ao podcast Viver de Freela. Eu sou o Gera. Eu sou Hilário Martins. Aqui a gente discute os principais desafios do freelancer do audiovisual. Hilário, conta pra mim aí. Na tua opinião, você acha que dá pra viver de freelancer nessa área do audiovisual? O que você me diz? Gera, na minha opinião, talvez seja o melhor momento. Certo. O melhor momento. Eu vivi durante muito tempo de freela. E era mais complicado. Era mais complicado. Por exemplo, você ia procurar trabalhar para uma empresa grande, até de médio porte, eles olhavam muito para o que você era. Pô, eu sempre escutei aquele negócio: quer atender uma empresa, seja uma empresa. Né? Então os caras buscavam, os clientes olhavam muito pro que você tinha, para sua estrutura, sua equipe. Tinha muito aquele negócio, não sei se você lembra. Antigamente as pessoas falavam muito mais, frota própria, sim, funcionários fixos. Grandes, né? Isso era coisa de contar mesmo como talvez que contasse muito para quem fosse tomar a decisão de contratar uma empresa, uma produtora, por exemplo. Assim, peraí, deixa eu ver a estrutura que o cara tem, né? Mas hoje não. Hoje eu vejo como uma coisa assim, as empresas estão aceitando, as empresas grandes, mas na verdade tem sido até um desafio para mim, né, como produtora. Às vezes tem que chegar em valores extremamente audaciosos, né? Apertados, enxutos, e você às vezes, por menor que seja a estrutura, tem coisas que você não consegue, né? Já um cara que está sozinho, ou no máximo mais como uma pessoa, um sócio e tal, ele tem mais essa flexibilidade, ele permite ele pegar jobs com os valores mais enxutos, né? Nada contra isso, pelo contrário, eu acho que tudo faz parte de uma visão, mas hoje eu vejo sim como uma coisa que o cara dá para viver de freela. Tem algumas características que precisa ter cuidado, né? Seguindo como freela, mas eu vejo assim como um momento muito bom para isso. As empresas ficando cada vez mais enxutas, cada vez mais objetivas, eu acho que é um bom momento, sim. Entendi. E o cara que trabalha, já tem um emprego fixo, um cara CLT, esse cara, ele acaba desejando, você acha que tem essa procura, você sente que está tendo essa procura para ser um freela? E se existe, quais são as dificuldades que esse cara tem? É uma pergunta boa, Gera. É assim, na verdade todo mundo fica naquela dúvida do qual é o primeiro passo, por onde eu começo? Por onde eu começo? O que eu faço? Tô aqui seguro, porque o CLT, na verdade, ele, de certa forma, ele te dá mais estabilidade. Você está ali, chuva ou sol, no final do mês, você tem que fazer o seu, lógico, mas no final do mês está ali, né? 13º também, no final do ano. Plano médico, cada empresa tem um esquema, mas você está ali, está seguro, está garantido. O freela já não. O freela você precisa fazer um corre maior, precisa tomar um cuidado maior, tal. Então é muito, tem que ser feito, essa transição tem que ser feita com muito cuidado, muito cuidado. Como eu fiz, eu tinha um fixo e fazia freelas esporádicos que não atrapalhassem o meu fixo. Então, à noite, aí, não tem como, você se ferra mesmo. Noite sem dormir e tal, mas é algo que você está construindo. Acho que o cara tem que ter essa visão de construção desse jeito de trabalhar, né? É como se assim, tem prós e contras. Na verdade, eu não tenho nada contra nenhum nem outro. É que eu queria ter uma produtora, uma empresa de pequeno porte e tal. Eu costumo brincar assim falar inclusive. Eu sou uma produtora pequena, mas de grandes trabalhos. Para mim é isso. Eu não tenho como visão ter muitos funcionários, embora às vezes a gente tem filmes aí que a gente roda com 20 pessoas. Freelas. São freelas. Eu tenho algumas pessoas, obviamente, que trabalham comigo, minha assistente de direção, pessoal na ilha, pós-produção, arte e tal. Mas, quando eu preciso de uma equipe maior, ou talvez mais específica, eu vou pro freela. Então, voltando a falar da transição, o primeiro passo é realmente difícil de você tomar a decisão. Então, eu olharia, assim, como eu falei, foi assim que eu fiz. Eu começaria a pegar alguns jobs à parte que eu conseguisse fazer num horário que não atrapalhasse o meu fixo. E vai construindo essa postura, vai construindo cliente, né? Você vai construindo também, vai conquistando cada vez mais cliente que sabe, é muito importante
o cara que está te contratando saber que você é um freela, que você trabalha durante o dia, normal, tal, e que você faz isso em horários extras, né? Enfim, à noite, final de semana, enfim, cada um tem o seu horário. Mas eu começaria, o primeiro passo é começar a pegar o freelance, começar a pegar o job e ir equilibrando isso. Num determinado momento, os dois não vão ser sustentáveis, o CLT e o freela. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Algo mais estável, mas de certa forma um pouco mais limitado, ou algo que vai te tirar muito da zona de conforto, que é o freela, vai te tirar muito da zona de conforto, mas vai te dar um pouco mais de liberdade de horário, vai exigir mais de você, mas também vai te proporcionar outros ganhos, né? Isso é óbvio, vai te proporcionar outros ganhos. Então, acho que o primeiro passo é esse. Começar o freela, mas garantir o fixo ali. Tá. Mas e o cara que já está nesse ponto e ele não está satisfeito? Porque, sei lá, ele sempre quis se desvencilhar do CLT, ele já é um freelancer, mas, sei lá, ou por algum motivo, aí você me diz quais são os motivos na tua ótica que você enxerga os possíveis, que não permite que ele fuja do CLT. Então ele fica, porque eu conheço vários profissionais que ficam nessa coisa, freelancer, depois procura um emprego, depois de um tempo ele larga o emprego, depois ele volta para o emprego. O que acontece com esse cara que ele não consegue... Gera. Então o cara que já foi, né? O cara que largou o CLT, você está dizendo? Isso, ele está buscando sempre ser um freelancer, mas não consegue por algum motivo se sustentar ou achar um caminho que justifique essa carreira dele dentro do freelancer, né? Muito provavelmente esse cara não fez esse primeiro passo que eu te falei. Muito provavelmente ele já pegou e se jogou. Ou tem gente que começa no freela, não planejou, exatamente. Tem gente que começa de freela porque de repente foi mandado embora de uma empresa, pegou uma grana e falou, quer saber, meu? Eu vou meter o pé e vou virar um freela. Sei. É perigoso, talvez seja um momento bom para isso, mas não tem como não fazer isso de uma maneira planejada. Se o cara não se organizar para isso, e aí nem dá para falar aqui, a gente vai gravar em outros podcasts a minha visão com relação a isso, mas tem algumas características que precisa estar presente para um cara desse, porque senão a pessoa não consegue se manter, ela fica daí desse jeito. A hora que a grana aperta, corre pro CLT, arruma alguma coisa fixa, paga as contas, resolve depois, mete o pé, vai de novo pro freela, vai mais um pouco, não consegue se organizar por falta dessas características que eu falei. Uma delas, por exemplo, é a administração. Se o cara não tiver uma administração, uma visão, um conhecimento, na verdade, de administração, por mais básico que seja. Se o cara não tiver, não vai. Engraçado que eu consegue se organizar. Bastante gente dessa área que o cara é muito bom na parte artística e aí o cara não consegue dar sequência porque a parte administrativa é fraca. Gera, eu confesso isso. Eu não gosto de trabalhar com o dinheiro. Eu gosto do dinheiro, tá? Não vou falar que não gosto, não. Mas eu não gosto de, sabe, fluxo de caixa, gerenciamento, sabe? E por isso eu tenho a minha sócia, que é a Andréia, ela é sócia aqui na empresa e no lar, minha esposa, porque ela gosta disso, ela gosta de planejamento financeiro. Mas, quando eu fui começar a produtora, eu fui fazer um curso de administração, de empreendedorismo. Legal. Pô, fui fazer que eu já falei em outras vezes, fazer o Empretec no Sebrae. Ele me deu uma visão estratégica de plano de negócio, tudo, pô, muito importante. E que eu consegui visualizar isso dentro de uma estrutura, mesmo a importância disso numa estrutura, mesmo não trabalhando diretamente com o lado financeiro. Então hoje eu trabalho em conjunto com ela, lógico, mas eu tenho esse cuidado de, pô, posso comprar agora, investir num equipamento X? Poxa, qual é o nosso ponto de equilíbrio? Entender que os equipamentos se depreciam. Então tudo isso faz parte de uma coisa básica que, cara, o cara que foge disso corre o risco de ficar nessa montanha russa. Entendi. Agora, ele não necessariamente precisa ser só ele que cuida de tudo. Às vezes tem a esposa, enfim, ou então chama alguém de confiança para cuidar do dia a dia disso. Ou então assume, não, cara, por enquanto eu mesmo vou cuidar. Mas ele precisa ir atrás de um conhecimento desse. Tem que tocar em frente esse assunto aí. Então, mas essa, na verdade, é uma característica, né? Então, o cara que na minha opinião, é assim, fundamental para um cara que quer viver só do freelancer, né? Agora,
tem uma série de coisas que o cara que está se arriscando, né, se arriscando não, mas que já está, mas não consegue manter, né? Tem uma delas, por exemplo, é o cara entender que a cada trabalho ele está construindo a sua carteira de clientes. Ele está construindo. Então, ele tem que entrar num job já pensando na menor finalização daquilo. Por mais que no meio do caminho as coisas não aconteçam do jeito que ele imaginava. Poxa, com certeza tem muitos que estão ouvindo a gente aí, já teve trabalhos que começou muito bem, no meio do caminho a coisa se perdeu, cara, por algum motivo, seja lá qual for, se perdeu, ficou um job cansativo, cara, que você tava querendo fugir, e tem gente que realmente larga. O cara quer saber, não quero mais. Aí estoura tudo, briga com o cliente e tal. Cara, isso é assim, com todo respeito, só para ficar mais claro o exemplo, isso é burrice. Por que é burrice? Porque queima o cliente, ele nunca mais vai trabalhar para esse cliente. Ele queima o cliente. E mais, quando você está dependendo, é a tua imagem que está ali. Quando você está, ainda mais no freelancer, quando você representa uma empresa e você é um funcionário, é uma coisa. Mas ali você está representando o teu próprio negócio. Então, a leitura que ele fizer de você, a leitura que aquele cliente fizer da sua postura, da maneira com que você entregou o trabalho, ela vai determinar o próximo. Do tipo, nunca mais chama esse cara. Então, quer dizer, o cara que resolve ser freelancer para valer, ele tem que cuidar da parte artística, que é o trabalho em si, mas tem que ser um cara que se preocupa com a administração. Total. E tem que ser um cara que se preocupa com atendimento. Né? Exatamente. E o pós, né? Com certeza, porque se o cara não olhar para o futuro, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade nisso, de olhar para frente, olhar e falar assim, como eu me imagino, eu também não tenho muita facilidade disso, como eu imagino daqui a um ano, cara, não precisa nem ir tão longe. Como eu imagino, eu quero o próximo job, então eu tenho que cuidar desse que eu tô agora, fazer o melhor. Para ser lembrado depois. Né? Exatamente. Porque, olha só, você falou uma coisa muito interessante, para ser lembrado. Com certeza, você vai ser lembrado independente do teu trabalho. É o cara que resolve. Exatamente. Você pode ser lembrado assim, ou você pode ser lembrado como, cara, eu nunca mais quero fazer nada com esse cara. E às vezes, você até tem a razão. Você tem até, assim, poxa, mas o cara foi injusto, o cliente foi injusto. Ok, cara. Ok, se você quer realmente viver de freela na área do audiovisual, você tem que saber engolir sapo. Até porque você encontra clientes também que, às vezes, eles colocam a culpa em você, mas na verdade ele sabe que a culpa é dele, mas ele nunca vai assumir essa culpa. E aí, você entrar nessa discussão é um problema. Não acaba. Você tem que ser um cara que resolve, porque lá na frente ele vai lembrar que você é o cara que resolve. E vai querer estar por perto. Quem é que não quer estar por perto de gente que resolve? Gente que traz problemas, você fala, ok, beleza, qualquer coisa a gente se vê. Pô. Agora, quando você é o cara que resolve, e mais, hein? Hoje mesmo eu estava falando com o Bruno, quando a gente estava gravando. Bruno, para quem não sabe, é um dos freelas fixos aí que trabalha com a gente. Mas eu estava falando pro Bruno em função de uma situação, eu falei assim, se tem uma coisa que o cara que quer viver de freela não pode, de maneira alguma, deixar de ter, é iniciativa, proatividade. Não dá pro cara ficar ali, ó, no canto do set, com o braço cruzado, qualquer coisa eu tô aí, hein? Não, cara. Não, pelo menos para mim, isso, né? Eu, como contratante, agora falando como contratante, meu papel de diretor, eu procuro ter próximo de mim as pessoas que resolvam. As pessoas que você, por exemplo, a Tati, minha assistente, eu olho para ela já sabe. A maneira, a gente desenvolveu um relacionamento que é um olhar para o outro. Mas como você faz isso? Ela é ligada o tempo todo. Ela é atenta o tempo todo. Então, se você precisar falar o tempo todo pro cara, você olha, poxa, olha isso. Vai. Então, o cara que já tá nisso, já tá no freela, ele precisa tomar esse cuidado. Ele precisa pensar no futuro. Além das outras características que a gente já falou, ele é um cara que tem que pensar no próximo job. Estando naquele, vai ser, putz, como é que eu vou deixar minha marca aqui? Sim. Como é que eu vou impressionar esse cara que está me contratando, esse diretor ou essa agência, seja o que for. Depende de cada um, né? Se for uma edição, se for um freela de edição, se for um videomaker, enfim, né? Seja ele qual for, como é que eu posso impressionar esse cliente? E aí vai. No fundo, você tem que entender que o foco tem que estar na pessoa, mas cada dia que passa eu percebo mais isso, né? Verdade. Eu conheci pessoas, não muitas,
Poucas pessoas que tinham empresas nessa época, principalmente década de 90, assim, eram empresas que queriam crescer, serem cada vez maiores e tal, mas eu lembro de um cara específico que ele buscava toda a reunião que ele se metia, ele trazia coisa para ele. Esse cara, ele criava um valor para ele. Olha isso. Que isso, ele estando numa empresa ou não estando numa empresa, ele era o cara que resolvia. Você falou, olha outra coisa. Muito interessante. A gente descreveria assim várias características, e a gente pode ir gravando conforme a gente, inclusive quem estiver ouvindo, se quiser, independente de onde você estiver assistindo, ouvindo, tal, tiver comentários, tiver, na verdade, ideias para a gente trazer aqui para esse tipo de características do freelance, manda aí, manda para nós. Mas você falou uma coisa que é importante, que inclusive agora eu esqueci. Do cara que tinha... Eu estava falando do cara que trazia o valor para ele, independente da empresa. Exatamente, olha só. Aconteceu algo e você fala assim, pô, a culpa é do fulano. Nossa, que eu esqueci também. A culpa é do fulano. Olha, eu lavo as minhas mãos. Cara, na hora, você tem que se prontificar para resolver. Se prontificar para resolver. E não tem outro jeito. O cara tem que se prontificar, tem que colocar literalmente a cara para bater. E aí, você pode ter certeza que aquilo vai marcar a tua presença naquele job. É assim que eu penso e é assim que eu analiso as pessoas que eu contrato no freela. Bom, resumindo, dá para viver de freela então? Dá, cara. Legal. Dá, e como eu falei no início. Alguns cuidados, mas dá. Alguns cuidados, algumas características, e eu acho sim que talvez seja o melhor momento. O melhor momento para você, com cuidado, fazer uma transição como essa. E olha só uma coisa antes de a gente terminar, assim, nem sempre você precisa matar ou, né, aquele emprego que você está ali no CLT. Às vezes, olha só, às vezes você pode negociar com aquela produtora, com aquela empresa que você está trabalhando, para você freelar para eles. Faz um valor, sabe? Faz um valor às vezes um pouco mais, já está parceiro já há um tempo, faz um valor um pouco mais baixo e tal. E aí consegue de repente para você se manter. De repente negocia, né? Combina, trata, propõe. E aí começa por aí. Talvez seja um bom jeito. Isso falando para quem quer sair da CLT, né? Boa. Legal. Isso aí. Legal, Hilário. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Mais uma vez, boas dicas. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Valeu. Um abraço. Mais uma vez. Valeu. Obrigado. Valeu, galera. Falou, pessoal.